chama de milagres, os milagres espirituais, a gente realmente não tem como explicar, não é? A gente larga para os nossos espíritos, né? A gente faz o trabalho, embala, trabalha com os espíritos poderosos aí, que é um sistema muito poderoso, que eu trabalho, que é o sistema da Goetia, magia que eu sinceramente gosto muito, magia muito segura de se fazer, se fazendo da maneira correta, é claro, né? Fazendo com o círculo direitinho de evocação, utilizando o bastão, as ferramentas, utilizando o triângulo, as conjurações, todo o aparato que a pessoa precisa para fazer essa magia, realmente ela é uma magia que dá muitos resultados. No entanto, contudo, todavia, às vezes nós precisamos fazer mais de um trabalho. Tem casos de pessoas que, além de um trabalho, elas precisam também de um tratamento espiritual. Não somente um trabalho. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, eu faço trabalhos. Deixa eu ver, tem mais outras perguntas aqui. Acho que chegou mais umas pessoas. Deixa eu ver. O que se pergunta aqui? Deixa eu ver se eu consigo saber o que se pergunta. Com certeza, um amuleto, o Anel de Salomão é realmente muito importante. Realmente muito importante. Eu, quando eu recebi o meu anel de Salomão, eu recebi ele de uma maneira inusitada. Eu recebi o meu anel diretamente dos anjos, diretamente dos espíritos do céu. E naquele momento eu já senti que ele estava consagrado. Mesmo assim eu fiz a consagração do anel, e eu vou dizer para vocês como eu consegui, como foi que aconteceu. Eu comprei o anel, comprei um anel, certo? Comprei um anel que não estava consagrado, comprei um hexagrama, um anel com hexagrama que eu mesmo mandei fazer. E a pessoa, o artesão que fez, me enviou pelo correio. Quando eu recebi o anel, isso é a mais pura verdade. Quando eu recebi o anel, que eu peguei aquele anel na minha mão, eu abri aquele anel, eu abri aquele receptáculo que estava o anel, e eu vim para o meu templo. Quando eu sentei na mesa do meu templo, eu olhei aquele anel e, acreditem ou não acreditem, do céu abriu um portal de luz direto em direção ao anel e vieram seres espirituais angélicos e começaram a emitir energia para aquele anel. Naquele momento, então, o anel foi abençoado, foi consagrado nos ritos da Santa Magia Espiritual por seres de outros planos, né? E eu vi isso acontecer, certo? Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, sinto muito, eu não posso provar isso para ninguém. E se você me perguntar essa mesma pergunta daqui a 30 anos, eu vou falar exatamente a mesma coisa, porque isso já aconteceu há muito tempo e eu vou falar a mesma coisa sempre, porque quem não mente não inventa coisas, não muda nada, né, na sua história. Eu, como não minto, né, tenho por natureza não ser uma pessoa mentirosa, eu não tenho como explicar para vocês isso, né, eu acho surreal esse tipo de coisa que acontece comigo. Já falei várias vezes que eu nunca quis ser mago, né? Eu acordo e vejo as coisas e acho que todo mundo vê, mas aí quando eu fui perceber, ninguém via, só eu via. Então eu digo, pô, o que está acontecendo comigo, né? Que mundo é esse que eu vivo se ninguém vive esse mundo, entendeu? Aí eu fui percebendo que eu sou diferente, que eu sou mago mesmo, né? E então foi isso que aconteceu, foi sem eu querer, sem eu pedir também. Eu comprei o anel, coloquei o anel, e, aliás, eu abri o receptáculo do anel,
quando ele estava, quando eu peguei ele na mão que eu ia, então me dirigia ao altar para fazer a consagração. Naquele momento mesmo abriu um portal, assim, eu vi uma luz que veio de cima e que essa luz então se projetou naquele anel, né? Não foi um feixe de luz só para o anel, foi um feixe assim do meu tamanho inteiro, do meu corpo inteiro, que me envolveu inteira, né? E veio de cima para baixo, assim, como nesses filmes de Hollywood mesmo, igualzinho, sem eu esperar. E aí foi feita a consagração pelos espíritos. E eles falavam uma língua que eu não entendia, mas aí eu senti, né, pela comunicação espiritual que eu tive com aqueles espíritos, eu percebi telepaticamente que eles estavam consagrando o meu anel de Salomão e que eles estavam me dando o aval e a minha assinatura espiritual estava feita, né? Então, foi assim que o meu anel foi consagrado. Ele foi consagrado dessa forma, consagrado espiritualmente. E, em seguida, depois dessa consagração, o portal se fechou, os espíritos saíram, a luz sumiu, e eu fiquei com o meu anel consagrado, mas mesmo assim eu ainda fui no altar, fiz a consagração como tem que ser feito, fiz as orações que devem ser feitas, fiz os oferecimentos que devem ser feitos para consagrar o anel. E ele realmente é muito importante. Eu sou uma pessoa sensitiva, né? Eu sou médium, eu sou sensitivo. Então, quando eu coloco o anel no dedo, é uma coisa. Quando eu tiro o anel do dedo, o meu campo vibracional muda totalmente. E assim é com vocês também, com quem pratica a magia. Com quem pratica a magia Goetia, né? É exatamente assim que acontece. Quando você coloca o anel no seu dedo, você gera um campo energético de proteção ao seu redor. E de comando também, né? Então, é muito importante você ter o anel de Salomão. Realmente é um símbolo extremamente importante. Assim como eu falei em outros vídeos que eu fiz, em outro vídeo, se não me engano foi o último vídeo que eu fiz, que Salomão não colocou os desenhinhos lá dentro dos livros se é que foi Salomão que escreveu, que isso é um outro assunto, mas para não complicar muito, vamos dizer que foi ele que escreveu. Todos aqueles riscos que estão lá, aqueles pantáculos, todos aqueles desenhos, aqueles símbolos, aquilo não foi colocado lá de brincadeira, né? Não foi colocado ali porque alguém resolveu fazer uns desenhos bonitinhos, não tinha nada para fazer, vou botar um anelzinho aqui, vou colocar um símbolo ali e tal, eu vou escrever qualquer coisa aqui. Não. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Então, quanto mais a gente se aproximar da prática da magia Goetia, dentro do que está nas escrituras sobre a Goetia, quanto mais a gente se aproximar dessa realidade, quanto mais você reunir condições materiais para se aproximar do que está ali, a sua magia vai ter mais força. E o Anel de Salomão é realmente muito importante. O anjo guardião, o conceito de anjo guardião é um conceito muito amplo. Santo anjo guardião. Santo anjo guardião é um conceito extremamente amplo, discutido e, sinceramente, muitas pessoas até não se entendem muito quando conversam sobre a questão do santo anjo guardião. Para os hindus, a ideia de santo anjo guardião é a ideia do Atma, né, do espírito que anima qualquer pessoa. É uma espécie de consciência cósmica que está presente em cada ser humano. Para outras pessoas é uma entidade realmente material, espiritual, né? Material, mas espiritual, a matéria espiritual, materializada espiritualmente. Então, existe uma diferença muito grande aí no conceito de Santo Anjo Guardião. A minha meditação do Santo Anjo Guardião, inclusive até a oração do não nascido da Goetia, né? A oração do não nascido da Goetia é a conversação com o Santo Anjo Guardião, para que ele dê força e proteção durante os rituais de Goetia. Mas se você observar e você ler a oração do não nascido,
você vai ver que fala às vezes assim, ó, tu não nascido, tu que criastes os céus e a terra, tu que criou os homens para se amarem e se odiarem. Então, se você for analisar isso, ó, tu não nascido, então é um ser que nunca nasceu. É um ser que nasce, eu acho que vou falar muito complicado para vocês, né? Mas quem nasce, aquilo que nasce é porque se manifestou. Aquilo que não nasceu e existe é porque existe todo um potencial condensado nele, mas que ainda não se expressou. Essa é a verdadeira identidade do Criador, né? A verdadeira identidade do Criador. Este, então, seria o santo anjo guardião, que é o que a referência que faz do não nascido lá na Goétia. Você que criou aquele que os homens que criou para amarem uns aos outros e odiarem uns aos outros. Então ele criou o bem tanto quanto o mal. Significa que aquilo que aquela manifestação ele gerou dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Certo? Um polo de amor e outro polo de ódio. Então ele criou tanto uma coisa positiva quanto uma coisa negativa. Negativa eu vou entender aqui, e creio que é assim que funciona, que o negativo seria a mesma coisa que o negativo e o positivo da corrente elétrica para gerar uma lâmpada. Então a lâmpada, no caso, seria o santo anjo guardião, que seria a luz, né? A luz, então para tu acender uma luz, você precisa do positivo e do negativo, uma coisa precisa da outra. Assim, você não consegue manifestar uma coisa positiva. Por que você não consegue manifestar uma coisa positiva? Porque somente uma coisa positiva. Porque para que você manifeste uma coisa positiva, deve haver uma coisa negativa. Porque senão aquilo nunca seria positivo. Né? Então tem que ter os dois polos, o positivo e o negativo. Para que o negativo seja negativo, tem que haver o positivo, porque senão nunca vai saber se é positivo ou se é negativo. Entendeu? Então esse é o mundo da relatividade, onde as coisas são relativas. O positivo é relativo a algo que é considerado negativo. E o negativo é negativo relacionado a algo que é positivo, entendeu? Então, o positivo e o negativo. O santo anjo da guarda, o santo anjo guardião, ele está além disso. Ele é o que produz isso. Ele é a fonte criadora e geradora de tudo isso, que é o que eu comento na meditação do santo anjo guardião. Comento não, que eu levo a pessoa, durante a meditação do santo anjo guardião, ela entra em contato justamente com essa energia criadora, que cria tanto o bem quanto o mal. É a energia purificadora, é a energia da lâmpada, a energia da luz, né? Que vai criar todas as coisas que existem. É o criador e manifestar, é a criação e manifestada, certo? Então esse é um conceito. Existe outro conceito, então, que seria uma entidade, um santo anjo guardião, que seria um espírito, né? Que teria forma, teria esse tipo de... e que ele então seria o santo anjo guardião e tal, que na minha opinião ele é um ser, ele é tanto uma coisa quanto outra coisa. Isso de dizer que o santo anjo guardião tem forma, tem aspecto de pessoa ou de animal, seja lá do que for, é apenas uma representação simbólica e para a gente poder compreender melhor a ideia do santo anjo guardião. Né? Porque o santo anjo guardião, ou a energia suprema, ela está além do nosso entendimento, ela está além do nosso intelecto, pois ela criou o intelecto. Aquilo que está além do intelecto, o intelecto não pode entender alguma coisa que está além dele, né? Não sei se está dando para entender, mas existe um intelecto, que é aquilo que racionaliza as coisas. Tudo que é racionalizado é intelectual, você intelectualiza tudo, mas chega um momento que o intelecto é limitado a ele mesmo. E nesse momento que o intelecto é limitado a ele mesmo, ele não tem como compreender aquilo que o criou. Então isso é bastante complexo, certo? Então, resumindo essa pergunta, né, se o santo anjo guardião é o mesmo anjo da guarda, aí vamos entrar na questão do anjo da guarda. Muitos dizem que a questão, esse tema anjo da guarda, ele surgiu justamente dessa ideia de santo anjo guardião, né, lá da magia do mago Abramelin. Alguns defendem essa ideia. Então a ideia do anjo da guarda seria um espírito individual,
designado para cada pessoa, que não deixa de ser a ideia também do santo anjo guardião, porque o santo anjo guardião, ele só existe para uma pessoa quando essa pessoa existe. Porque se essa pessoa não existisse, ela não existiria não existiria anjo da guarda nem santo anjo guardião. Então você só pode entender o santo anjo guardião quando você existe, porque se você deixar de existir, você não existe santo anjo guardião. Então uma coisa é referencial à outra, certo? Eu estou complicando muito, acho, né? Mas acredito que você tem condição de entender, certo? Então, assim, o santo anjo da guarda, né? E o anjo da guarda, eles são relativos a uma pessoa, porque o anjo da guarda, ele tem que guardar alguma coisa, ele vai guardar a própria pessoa. Agora eu mais ou menos entendo, vou tentar compreender mais ou menos o que você quer perguntar de uma maneira mais simples, né? O anjo da guarda é o santo anjo guardião? Essa pergunta, ela, como eu já falei, eu já expliquei bastante, né? O anjo da guarda, ele tem várias facetas, então você pode entender, por exemplo, tá? Se você é espírita, que existe um anjo que te protege, um familiar seu que é falecido e que é mais evoluído que você, que fica te protegendo. É uma ideia de anjo da guarda, por que não? Entendeu? Então, existem também outros espíritos aí, como, por exemplo, se você pegar uma divindade que você gosta, como, por exemplo, você gosta de Hecate, você gosta de Santo Antônio, então ele vai ficar sendo seu santo anjo da guarda, entendeu? O seu anjo da guarda, né? Mas isso aí tudo, de certa forma, são manifestações de um poder maior, de um poder divino maior, né? Porque a fonte de tudo é o Criador, né? O Criador de tudo. E não estou me referindo ao Deus da Bíblia. Existe um Criador de tudo que criou todas as coisas, né? Eu não sei se eu compliquei mais as coisas para você ou se eu deixei de complicar, mas... resumindo, existe anjo da guarda, existe santo anjo guardião, dependendo da visão, dependendo da cultura que a pessoa tem, do entendimento. Para um indígena, anjo da guarda significa coisa, para um hindu significa outra coisa, para um cabalista outra coisa, para um muçulmano significa outra coisa, para um kardecista é uma coisa, para um bandista, o anjo da guarda dela pode ser o caboclo, pode ser o orixá X, entendeu? Isso são os anjos da guarda. Agora, a ideia de santo anjo da guarda, ela em termos de ocultismo, ela é muito, muito ampla, certo? A meditação que eu tenho do santo anjo da guarda é uma meditação em que você entra em contato com o poder divino, o poder criador, o poder mais supremo que o ser humano pode contatar, certo? E é por isso que a pessoa tem, digamos assim, bastante resultados com essa prática. É por isso que a pessoa tem muitos resultados com essa prática do santo anjo guardião, que não é a mesma coisa que você pegar e acender uma vela, entendeu? Ou você pegar o dia que você nasceu e ver lá na Mônica Bonfiore, lá, aquela tabelinha, meu anjo é Hariel, eu não sei o que, vou acender uma vela para ela, por que eu vou pagar um curso de meditação para fazer se eu posso acender uma vela para o meu anjo da guarda? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O conceito dela é totalmente diferente, o conceito dessas pessoas é totalmente diferente do que eu proponho com a minha meditação do Santo Anjo da Guarda, entendeu? Então são coisas diferentes, não mistura, não é bom misturar as coisas, nem colocar tudo dentro do mesmo saco, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Então as coisas são diferentes. Certo? Então tá. Agora eu vou, se não tem mais perguntas aí, eu vou deixando o ambiente, vou me dirigindo aqui para saborear o alimento, né? E eu vou deixar aqui, se você gostou desse vídeo aí, se essas informações foram boas para você, então de alguma forma contribuiu para o seu entendimento de alguma forma, eu peço que